Então, hoje eu vim passar para vocês a questão da nova ortografia, que está no Classes, mas achei legal apresentar em vídeo para vocês. Essa parte textual aqui eu não vou me prender a ela não, tá? Se vocês quiserem ler é importante também, mas eu vou focar aqui mais nas mudanças dessa nova ortografia. Confira as mudanças. A mudança que teve, gente, justamente foi o adicionamento das três letras K, W e Y, né? O alfabeto da língua portuguesa agora é composto por 26 letras. Os novos integrantes são K, W e Y. Na realidade, essas letras foram reintroduzidas, pois já fizeram parte do alfabeto anteriormente, tá? Então a gente sabe que várias pessoas usam ela em nome, né, em elementos químicos, né, em peso, que é o caso de quilograma, tá? Tudo isso é utilizado essas letras. O trema. E o que é esse trema? Gente, o trema é esses dois pontinhos que tem em cima do U, tá? Aqui, ó, é o trema. O trema, ele deixou de existir. Apenas nomes próprios de origem estrangeiras e palavras derivadas desses nomes conservam essa grafia, tá? Antigamente, as palavras consequência, sequência, sagui, tranquilo, eles tinham o trema, tá? E a partir dessa nova ortografia, ele não vai existir mais. Nenhuma palavra da ortografia brasileira, do português, né? Apenas palavras de origem que vêm de lá fora, como é o caso de Muller, Mulleriano, Gisele Bündchen, né? Vão permanecer com esse trema. O hífen. O hífen, gente, é aquele tracinho que separa palavras, tá? E aí entra algumas regras, tá? O hífen deixou de ser empregado quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento começar com as consoantes R ou S, tá? Que é o caso aqui, ó, de antirreligioso. Vocês veem como era antes e agora como é que é na nova ortografia. Ele deixou de existir, tá? Lembrando que o prefixo tem que terminar com uma vogal e o segundo começar com as consoantes R ou S, tá? Que é o caso de antirreligioso. Não existe mais o hífen. B. O prefixo terminar em vogal e o elemento seguinte iniciar com uma vogal diferente, que é o caso de autoestrada, aqui, ó, tá? Autoestrada. Termina em O e começa com E. São vogais diferentes e aí o hífen não existe mais. Nova ortografia sem o hífen. O hífen se mantém quando o prefixo terminar com R e o segundo elemento se iniciar com R, tá? Que é o caso de interrelação, tá? Aqui, ó. É o caso da interrelação, tá? O prefixo termina com R e a outra palavra começa com R. Interrelação. Então, permanecem o hífen. Se o prefixo terminar com a mesma vogal que inicia a palavra seguinte, usa-se o hífen, tá? E aí entra em contradição com a regra anterior, como aqui, ó. Vogais diferentes não precisa do hífen. Vogais iguais precisa do hífen, tá? Que é o caso de micro-ondas, anti-inflamatório, micro-organismos. Mudanças na acentuação gráfica. A gente tem paroxítonas. Aí aqui eu queria explicar para vocês o que é essa coisa de paroxítona, proparoxítona, oxítona, tá? Porque às vezes a pessoa esquece após muito tempo, né? E aqui, por exemplo, eu tenho a palavra banana, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer para saber se ela é uma paroxítona, proparoxítona ou oxítona é achar a sílaba tônica, tá? E aí, para isso, eu vou chamar a palavra banana. Eu vou fingir que alguém tem o nome de banana e eu vou chamar banana.
Então, na sílaba que eu mais demorei, é ela que vai ser a tônica. Por exemplo, a na. Tá aqui, ó. Banana. Tá? Então, ela é a sílaba tônica. E aí, como é que eu vou saber se ela é paroxítona, proparoxítona ou oxítona, tá? Quando a última sílaba é a tônica, ela é oxítona. Quando é a penúltima, ela é paroxítona. E quando ela é aqui a terceira, de trás para frente, ela é uma proparoxítona. De trás para frente, oxítona, paroxítona, proparoxítona. No caso da banana, ela é uma paroxítona, tá? Paroxítonas. Com o ditongo aberto ei e oi, não são mais acentuados ditongos abertos, ei e oi, de palavras paroxítonas. Antes era tabloide, agora tabloide sem o acento, tá? Assim como asteroide, esteroide, boia, tá? E ditongo, gente, lembrando, o ditongo é o encontro de duas vogais na mesma sílaba, tá? Só para relembrar. Paroxítonas. Ah, lembrando aqui, ó. Tá vendo? Todas têm a penúltima aqui, ó. Como que disse paroxítona. A penúltima é que vai ser a sílaba tônica. Asteroide, tá? Boia, colmeia. Como se eu estivesse chamando, aí eu vou perceber a sílaba tônica, tá? Ideia, heróico, tá? E aí a gente tem as paroxítonas com I e U, tônicos precedidos por ditongo. Não são mais acentuados o I e o tônicos precedidos por ditongos em palavras paroxítonas. E antes a gente tem feiura, boiuna, baiuca, bocaiúva, tá? Todas essas palavras na nova ortografia não vão ter mais esses acentos, tá? Vocês podem até perceber que o acento ele obrigatoriamente vai estar na sílaba tônica, né? Palavras terminadas em EEM e em OOS, tá? OO adicionado ao nome de S. Não são mais acentuadas palavras, né, terminadas como eu já falei. Antes ficaria vou, agora sem acento. Assim como os terminados em EE, como lem, lem, crem, dem, tá? Acentos diferenciais. Abolem-se os acentos diferenciais. Para preposição, como é o caso aqui, ó. Ele foi para casa, tá? Esse para aqui não é verbo, tá? Ele foi para casa. Esse para casa não é verbo, tá? E para verbo, aqui, ó. Antes seria para com acento. Agora não é mais, tá? Ele sempre para a bagunça. Foi para casa. Foi para casa continua igual, né? É justamente o acento para diferenciar isso. Pela proposição per a e pela, tá? Pelo substantivo e pelo preposição. Pelo. Saiu, tá? Os acentos, como é o caso aqui. O cavalo está em pelos. O cavalo está em pelos. Então não existe mais acento para diferenciar. Pera é uma boa fruta. Pera é uma boa fruta. Também se perdeu o acento, tá? Para diferenciar do substantivo para a preposição. Então, todas essas palavras, elas perderam o acento, tá? Tanto de forma, se você for escrever ela de forma de verbo, preposição, sempre lembrar que não existe mais o acento para diferenciar isso. Casos particulares. Manteve-se o acento diferencial das palavras pôde e pode,
Ambas flexões de terceira pessoa do verbo poder. Pode, pretérito perfeito do indicativo. E pode, presente do indicativo. Exemplo. Ontem Maria não pôde vir, mas hoje ela pode. Então, nesse caso, vai permanecer o acento justamente para diferenciar isso, tá? Do pôde para o pode. Manteve-se o acento diferencial das formas por, verbo, e por, preposição. Exemplo, ela torce por você, tá? Ela vai pôr o carro na garagem. Então, aqui, ó. Aqui é um verbo, tá? E aqui é a preposição. Então, quando for o verbo, ele permanece justamente para identificar que é o verbo, entendeu? Então, continua o acento. Manteve-se o acento que diferencia o singular e o plural da flexão da terceira pessoa dos verbos ter e vir e de seus derivados. Ele tem força. Eles têm força. Né? Então, se mantém o acento, no caso, para identificar o plural, quando é no plural. Tá? Por exemplo, ela vem cedo. Elas vêm cedo. Tá vendo? Ó, que permaneceu aqui o acento. O agente detém o poder. Os agentes detêm o poder. No caso aqui, é o circunflexo, tá? A intervém pela amiga. As moças intervêm pelas amigas. Então, isso está relacionado ao plural dessas palavras, tá? Então, mantém sinal justamente quando for no plural. E aqui, é facultativo o uso do acento circunflexo para a palavra forma e forma, tá? Então, você pode usar as duas maneiras. Exemplo, há uma forma de você vencer. Comprei uma forma ou forma para fazer pão. Soa até um pouco diferente, mas é facultativo. Você pode usar as duas formas, né? Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque essas coisas de ortografia pegam muito a gente, viu? Criou-se uma duplicidade da acentuação para formas que no Brasil possuem pronúncia fechada, mas em demais países lusófonos possuem pronúncia aberta. Agora, há duas formas corretas para grafar as palavras bebê, bebé, acadêmico, acadêmico, fêmur, fermo, econômico, econômico. E aí vocês podem perguntar, o que são esses países lusófonos? Os países lusófonos, gente, são aqueles que têm características comuns com a gente. Por exemplo, o mesmo idioma, tá? Então, a mesma cultura, às vezes, de linguagem, tá? Então, esses são os países lusófonos, tá? Que têm essa coisa em comum. Como é o caso de Brasil, Portugal, tá? Tem a gente tem o mesmo idioma, então são países lusófonos, tá? E é isso.